Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Quando nós lidamos com as questões que envolvem fé, religião, é interessante, se nós não tivermos cuidado, nós vamos misturar religião, fé, espiritualidade. E o que mais me chama a atenção nesse processo todo é que a palavra religião, a sua origem, religare. O evangelho é uma boa notícia, boas novas. E a fé, segundo a Bíblia, a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, não enxergamos. E é a prova, é a convicção das coisas que esperam. Então, a fé é uma gravidez espiritual. E eu preciso ter muito cuidado para não confundir isso. E olha o que diz aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador. O que vai mudar a nossa vida não é a religião que eu pratico. O que vai mudar a minha vida é com quem eu me relaciono para que essa religião seja uma verdade, uma realidade na minha vida. E é por isso que Jesus, ele mesmo, ele se coloca de maneira tão humilde, e isso chama a minha atenção. Por exemplo, a fé de Jesus foi uma fé tão humilde que ele lavou os pés dos discípulos. E Filipenses capítulo 2, verso 5 diz: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E ali nós vamos perceber que ele, sendo Deus, ele se humilhou à forma de servo. E o que mais eu gostaria de que a minha vida fosse lembrada, marcada e que eu tivesse no meu dia a dia marcando as pessoas é por uma fé saudável, uma fé que leva Jesus para as pessoas. E é por isso que o autor, a carta aos Hebreus, vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, muitas vezes, nós queremos uma fé para nos agradar. É engraçado como a ideia da fé é para agradar nós mesmos. Eu quero usar a fé como uma ferramenta para ganhar mais bênçãos. Eu quero usar a fé para que os meus sejam curados. E é sempre assim. E eu não vejo que isso seja algo totalmente errado. Mas se a Bíblia está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus, o que a Bíblia quer dizer é que com fé eu agrado a Deus. Então, a minha fé não deve ser uma fé para me agradar. A minha fé deve ser uma fé para agradar a Deus. E se a minha fé, ela for uma fé saudável, agradando a Deus, automaticamente as coisas vão acontecer na minha vida. Então eu queria que você entendesse que a fé não é um culto ao eu. A fé não é um tributo ao eu. A fé é uma experiência que às vezes você pode achar que é só mística, mas a fé é uma experiência onde eu uso todo o meu ser, a completude do meu ser, a integralidade do meu ser. A minha fé ela precisa invadir, graçar os meus desejos, as minhas práticas, meu comportamento, a minha mente, meu coração, a minha liturgia. Eu preciso de uma fé que olhe para o meu próximo. Eu preciso de uma fé que o olhar saia de mim e vá para o próximo. Eu preciso de uma fé onde as pessoas não me manipulem. Eu preciso de uma fé onde a política, num primeiro momento, cause em mim nojo. Se essa política for uma política partidária, isso tem que causar em mim nojo. Porque ninguém, sinceramente, ninguém tem o poder de me representar. E a fé, ela é muito mais profunda do que isso. Aí sim, se a minha fé for saudável, eu vou cumprir a minha civilização, a minha atividade política, votando, mas eu não vou ser um defensor de homens que vão, em um e outro momento, descumprir palavras. A fé deve ser algo tão natural que eu não me esconda dentro de uma religião, dentro de um gueto, de uma comunidade, para que isso demonstre que eu sou uma pessoa certinha ou erradinha. Que a fé seja uma experiência com Deus, que eu seja com Deus aquilo que as pessoas não veem, mas Deus vê. Que a minha fé seja aquela experiência que o próprio Deus disse: "Oh, não olhe para a sua estatura, nem para a sua aparência, porque eu não vejo como vê o homem. O homem olha e vê o estereótipo, o homem vê por fora. E eu, quando eu olho,
eu vejo o coração. Então a fé seja uma indústria que as máquinas começam no coração e que o combustível passa pela mente, mas que toda a construção, toda a produção da minha fé seja, num primeiro momento, glorificar a Deus e, no segundo momento, edificar as pessoas. Uma fé que glorifica a Deus, mas não abençoa pessoas, não é fé. Uma fé que tem apenas a cordialidade, uma ação comunitária de apenas ajudar pessoas e não glorificar a Deus, não adianta. Porque eu posso, em nome dessa ajuda comunitária, eu posso me lançar um candidato a alguma coisa, eu posso ser um filantrópico. Então a minha fé, ela precisa ser uma fé que glorifique a Deus e que grace e que abençoe as pessoas. Senhor, obrigado por essa gota, pelos meus queridos irmãos e irmãs. Abençoa cada um de nós. Eu te agradeço com consciência de que a fé é para abençoar pessoas. Nesse momento, ó Deus, abençoa aquelas pessoas que estão passando por lutas, por luto, por tantas dificuldades. Temos o exemplo do apresentador Gugu, abençoa sua família, de tantas outras pessoas espalhadas pelo Brasil que perdem uma pessoa querida e que ama. E eu quero, no nome de Jesus, abençoar todos os familiares de todas essas pessoas, em nome de Jesus. Amém.